Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom dia, queridos. É muito bom ser recebido mais uma vez aí na sua casa, para mais uma vez estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Nós continuamos estudando a revista Compromisso sobre o tema A Doutrina de Deus. E hoje é a aula de número 10, que tem como tema Deus é paciente. E os objetivos dessa aula são que, ao final, o aluno deverá compreender que Deus é paciente, entender que ações de Deus ocorrem no tempo certo e vivenciar os ensinos sobre a paciência do Senhor. Mas eu quero orar junto com você, pedindo a bênção de Deus para esse tempo de aula. Não é apenas o conhecimento que nós buscamos, mas buscamos principalmente as transformações que a palavra de Deus pode operar nas nossas vidas. Conhecimento por conhecimento muita gente tem. Vida transformada é o que Deus realmente deseja de cada um de nós. Vamos orar. Deus amado, Deus santo, Deus bendito, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, porque a Tua palavra nos alimenta, nos fortalece, a Tua palavra está disponível para cada um de nós e através dela podemos conhecer mais a respeito das Tuas orientações para a nossa vida. E nessa série de estudos, Pai, podemos te conhecer um pouco melhor ao estudar os atributos de Deus. Por isso, Deus querido, queremos clamar agora para que o Senhor prepare os nossos corações, prepare as nossas mentes, para que o Senhor repreenda qualquer tentativa do inimigo de impedir esse tempo de compartilhar a Tua palavra, mas que cada um consiga dedicar esse tempo agora, única e exclusivamente, para aprender a Tua palavra, Pai. Tira todo tipo de incômodo, toda preocupação, tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção, mas que o nosso coração esteja agora ligado com o Senhor e através da ação do Teu Espírito, Pai, a Tua palavra seja claramente compreendida e possa ser utilizada para produzir os frutos que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, o tema de hoje é Deus é paciente, ou, em outras palavras, nós vamos estudar sobre a paciência de Deus. E eu quero convidar você para lermos dois textos bíblicos. O primeiro deles é o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 até o 9, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e de nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora, o segundo texto que eu desejo ler com vocês é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, que diz assim: Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 6 até o 9.
E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ainda ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra para a nossa vida e para o nosso coração. Irmãos queridos, quando nós estudamos a respeito desse tema sobre a paciência de Deus, esse é um tema muito mal compreendido. As pessoas têm uma ideia muito equivocada quando elas pensam a respeito desse tema da paciência de Deus. É claro que a Bíblia nos mostra, e nós vamos ver ao longo dessa aula, que a paciência de Deus é muito grande, mas a paciência de Deus tem um limite. A paciência de Deus tem um fim. Chega uma hora que Deus diz basta. E quando Deus diz basta, não há ninguém que tenha o poder de impedir quando Deus deseja agir, ou quando ele vem dar a retribuição aos atos de alguém. Algumas pessoas imaginam Deus como se fosse um Papai Noel risonho, que aceita tudo e que eternamente as pessoas podem fazer o que querem, porque nunca vai haver um julgamento, nunca vai haver uma consequência. Essa ideia está errada. E já nesse texto que nós estamos vendo aqui do Evangelho de Lucas, nós vamos observar isso claramente, que a paciência de Deus é grande, mas a paciência de Deus não é infinita. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus conta uma história, ele conta uma parábola a respeito de um homem que possuía uma vinha, uma plantação de uvas. E nessa vinha havia uma figueira. E então o dono dessa plantação vem 1 ano após adquirir essa propriedade e vai observar a figueira e não tem fruto nenhum. Tudo bem, ele espera mais um pouco. Quando passa mais 1 ano, no 2º ano, ele volta. E ao procurar frutos ali no meio daquelas folhas, ele percebe que ainda não há fruto nenhum. E aí no 3º ano, o dono da vinha se aproxima de novo daquela figueira, procura frutos, mas não tem. E aí ele se dirige ao vinhateiro, a pessoa que tomava conta daquela vinha, e diz o seguinte: olha, já estou há 3 anos com essa figueira aqui, ela não produz fruto, pode cortar. Por que ela está ocupando a terra inutilmente? Mas o homem que tomava conta daquela vinha se dirige ao dono e diz: olha, por favor, senhor, vamos esperar mais um pouco. Olha, espera mais 1 ano, porque eu vou colocar adubo, eu vou escavar a terra ali nos pés dessa figueira para ver se afofando a terra a água vai penetrar melhor naquele solo. E daqui a 1 ano, se não tiver fruto, pode mandar cortar. E queridos, nesse texto nós observamos exatamente essa paciência de Deus que vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, mas que chega uma hora que Deus diz basta. Chega uma hora que Deus diz agora essa figueira vai ter que ser cortada, porque já tantas vezes dei oportunidade e ela não produz fruto. Vamos entender isso observando textos que nos mostram a esse respeito. Veja, por favor, o texto de Isaías, capítulo 48, verso 9. Isaías 48, verso 9, diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Então esse texto mostra Deus retardando a sua ira. Algo acontece que contraria a vontade de Deus, algo acontece que entristece o coração de Deus. Ele teria todo o direito de exercer naquele mesmo momento o julgamento, a punição, mas ele segura a sua ira, ele retarda a sua ira, ele espera um pouco.
E esse ato de esperar é que constitui a paciência de Deus. Na verdade, queridos, essa paciência de Deus, ela também é chamada de longanimidade. A palavra longânimo, longo ânimo, ou seja, alguém que demora para perder a paciência, alguém que demora para se irar. Longanimidade é conhecida como a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Magnanimidade, generosidade, bondade. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é amor, Deus segura sua ira, Deus tem uma paciência grande. Uma das características de Deus é essa imensa paciência. Quantas vezes já aconteceu de você cometer um erro, pedir perdão para Deus, e Deus, na sua graça e na sua misericórdia, vem, perdoa você, e aquela aflição, aquela angústia pelo pecado praticado, você sente Deus lavando aquilo do seu coração, quando você se arrepende, quando você confessa para Deus, quando você assume um compromisso de corrigir a sua vida. Essa é a paciência do Senhor, que se renova a cada dia, que se estende para além da nossa imaginação, mas que num determinado momento se encerra, num determinado momento chega ao fim. Isso significa, queridos, essa paciência de Deus, esse ato de Deus de esperar tanto tempo antes de punir alguém, é exatamente porque Deus luta pela restauração do ser humano. Deus luta pela transformação do ser humano. Deus luta para que a pessoa reconheça os próprios erros, para que ela se arrependa, para que ela tome uma decisão de realmente mudar de vida, de abandonar aqueles pecados que entristecem o coração de Deus, mas que também prejudicam a própria pessoa. Deus é paciente, Deus é benigno, Deus é longânimo, exatamente pelo desejo que Ele tem de ver cada um dos seres humanos tendo a oportunidade de se consertar, tendo a oportunidade de se corrigir, tendo a oportunidade de mudar. Para que você viva de acordo com aquilo que Deus deseja para você, com aquilo que Ele sonhou para a sua vida, aquilo que Ele projetou para que você venha viver. Mas, queridos, o fato de que Deus normalmente dá esse tempo de arrependimento para que as pessoas reconheçam o mal que elas estão praticando e mudem de atitude, não deve ser usado para banalizar esse amor de Deus e achar que você pode continuar cometendo os mesmos erros sempre, como se jamais fosse ter consequência. Deus diferencia aquele que até erra de novo, mas que está lutando para se corrigir, que está se esforçando para se consertar e que talvez ainda não consegue isso, daquele que largou de mão, que não se importa com o que Deus está pensando, que não se importa com o que Deus está sentindo e que fica repetindo o mesmo pecado, achando que não deve prestar contas a ninguém. Deus faz uma separação entre essas duas circunstâncias. Aquele que de modo verdadeiro, sincero, está lutando para vencer um pecado, está se esforçando, Deus leva isso em conta. Deus observa e Deus ajuda quem busca o socorro dele diante de uma luta como essas. Mas aqueles que estão indiferentes, aqueles que não estão se importando, vão ver mais cedo a punição do Senhor sobre a vida deles. Queridos, Deus normalmente dá várias oportunidades para que as pessoas se arrependam do mal que elas praticam. Por isso é que Deus é paciente. A paciência de Deus é uma paciência longa, mas não é uma paciência eterna. É uma paciência que num determinado momento chega a um fim. Nós vamos observar isso também no texto de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Há um diálogo muito interessante entre Jesus e Pedro e, na sequência, Jesus conta uma história que ilustra isso muito bem. Diz assim o texto de Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7?
Jesus lhe disse: não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga o que me deves. Então, seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Observe bem alguns detalhes muito interessantes desse texto. A primeira coisa que nós observamos nesse texto, mais uma vez, é a confirmação de que a paciência de Deus tem limites. Pedro se aproxima de Jesus e diz: Mestre, quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão? Será que é até 7? É a pergunta que Pedro faz. Veja que Jesus não responde todas as vezes, infinitas vezes. Jesus não responde isso. Jesus responde um número grande. 70 vezes 7. É um número grande, mas é um número que tem fim. E observe que Jesus está usando essa expressão 70 vezes 7, não para que você compre um caderno e passe a anotar cada vez que alguém errar com você, para quando der essa quantia do 70 vezes 7, você achar que já terminou, que já encerrou e que a partir daquele ponto você não precisa mais perdoar. Não é isso. Esse número é apenas um exemplo. É Jesus dizendo: Pedro, você deve perdoar muitas vezes. Você deve perdoar nas vezes em que você perceber o arrependimento sincero e verdadeiro. Mas esse número tem um fim. Jesus não disse: faça isso, Pedro, todas as vezes. Ele deu um número alto, mas um número que tem fim. Da mesma forma como Deus atua também. E para que isso ficasse muito claro, Jesus começa então a história que nós acabamos de ler. Jesus conta a história de um homem que devia para o rei uma grande quantia de dinheiro. E esse homem não tinha como pagar de forma alguma. E pela lei da época, esse homem poderia ser vendido, ele, a sua mulher, os seus filhos, para serem escravos, e tudo que eles tivessem, tudo que eles possuíssem, poderia ser vendido também
para que através desse pagamento fosse saldada a dívida. E inicialmente era isso que ia acontecer, porque era isso que deveria acontecer pela lei daquele momento. Mas esse homem, que devia essa grande quantia para o rei, ele se prostra, ele se ajoelha e pede perdão, pede misericórdia, pede um tempo, um prazo para que ele pudesse pagar essa dívida. E interessante a frase que ele usa. Diz assim: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Observe que o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou aquela dívida. E aí, quando esse homem é solto, porque ele estava preso, naquela época, naquele lugar, as pessoas podiam ser presas por dívida. Quando ele é solto, ele lembra que havia uma outra pessoa que também devia para ele. Enquanto ele devia para o rei, uma outra pessoa mais pobre do que ele devia para ele. E ele lembra disso. E quando ele lembra, ele corre lá aonde está aquela pessoa e começa a engasgar ele assim no pescoço, dizendo: paga o que me deves. E esse outro diz para ele as mesmas palavras que ele disse para o rei quando ele quis pedir misericórdia para o rei. Esse outro homem diz para ele, prostra-se aos seus pés e diz para ele: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então ele pega aquele homem que está devendo para ele, leva diante das autoridades, explica o que havia acontecido, para que esse homem fosse preso, fosse colocado em trabalhos forçados, até que a dívida fosse paga. E, queridos, o rei fica sabendo do que aconteceu. E quando o rei fica sabendo, manda chamar o homem que tinha sido perdoado e diz: escuta uma coisa, eu não perdoei a você uma dívida imensa, um valor altíssimo que você me devia. Por que você não foi capaz de fazer a mesma coisa com esse outro homem, que devia uma quantidade tão menor para você do que aquilo que você devia para mim? Eu te perdoei a sua dívida. Eu não apenas te concedi um prazo, mas eu te perdoei. E você está exigindo que o outro seja preso para que pague uma quantia tão menor para você? Pois da forma como você está tratando esse outro, é a forma também como você será tratado. E diz o texto que esse homem foi entregue aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia para o rei. Qual é a lição que nós aprendemos aqui a respeito da paciência de Deus, da longanimidade de Deus? Nós aprendemos que a forma como você trata as outras pessoas afeta o seu relacionamento com Deus. A forma como você tem paciência, como você perdoa as outras pessoas, tem uma influência direta na forma como Deus vai ter paciência com você e vai perdoar você. Quando a gente pensa nesse tema de paciência de Deus, normalmente nós queremos que Deus tenha uma paciência enorme com os nossos erros, com as coisas que nós fazemos e que entristecem a Deus. Mas essas mesmas pessoas normalmente não querem ter a mesma paciência com os outros que erram com eles. Queridos, e essa lição ela é fundamental. A paciência que Deus vai ter com você em relação aos seus erros, ela é diretamente proporcional à paciência que você tem com as pessoas que erram com você. Quando você é muito rígido com aqueles que erram com você, quando você é muito duro com aqueles que erram com você, a Bíblia está nos mostrando que Deus vai usar o mesmo critério para tratar as suas falhas e os seus erros diante dele, diante de Deus. Isso é algo que deve nos fazer parar para pensar. Queridos, a paciência de Deus, ela recebe uma interferência direta em relação à paciência que nós temos com as outras pessoas. Isso vai influenciar na forma como Deus vai tratar com cada um de nós.
Um outro ponto importante para a gente entender é que é importante que a paciência de Deus tenha um limite. É importante que a paciência de Deus tenha um fim. Apesar de ser uma paciência muito grande, apesar de ser uma paciência muito longa, é importante que ela tenha um fim. Por quê? Porque se a paciência de Deus nunca tivesse fim, se a paciência de Deus nunca acabasse, ninguém seria capaz de pagar pelas coisas que pratica. Na verdade, o fato da paciência de Deus ter um fim é o que leva a justiça a ser aplicada. Então, se a paciência de Deus fosse uma paciência infinita, as pessoas iriam errar eternamente e nunca haveria um julgamento, nunca haveria uma punição, nunca haveria um momento de prestar contas por aquilo que foi feito. E aí seria injustiça. E exatamente pelo fato de que Deus é justo, Ele equilibra o seu amor, a sua longanimidade, a sua paciência com a sua justiça. Deus é santo, Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é paciente, mas Ele é justo. E é exatamente pelo fato de Ele ser justo é que precisa chegar uma hora que a punição vem. Precisa chegar uma hora em que a disciplina de Deus se manifesta sobre aquele que erra. E nós vamos ver uma série de exemplos na Bíblia em que isso acontece, em que Deus vai dando oportunidades, mas chega uma hora que Deus diz basta. Chega uma hora que Deus diz, a partir desse ponto, não vai mais. Quer ver um exemplo? A Bíblia conta que quando Moisés está saindo com o povo, vindo para o deserto, caminhando rumo à terra prometida, num determinado momento, falta água, falta alimento. O povo se rebela, começa a falar em querer matar Moisés, começa a dizer que Deus é esse que nos tirou da terra do Egito, onde havia panelas de comida, onde a gente tinha cebolas e tinha uma série de comidas, e aqui no deserto não temos água, não temos nada, e se rebelam contra Deus e contra Moisés. Moisés então vai lá, se prostra diante de Deus, Deus perdoa o povo, manda água e manda o alimento. Observe que eu entendo claramente que ficar sem água e ficar sem alimento é um grande problema. Eu não sei qual foi a última vez que faltou água lá na sua casa, mas quando você vai lá, abre a torneira, quer lavar seu rosto, quer fazer alguma coisa e não tem água, é desesperador. E o desejo de Deus era que o povo, diante dessas dificuldades, se prostrasse em oração, buscasse o socorro de Deus, orasse, buscasse ajuda. Isso era o que deveria ser feito. Mas o povo, quando percebia que não tinha água, que não tinha alimento, começava a ficar murmurando contra Deus, falando mal de Deus, murmurando contra Moisés, falando mal de Moisés, querendo até voltar para a escravidão no Egito. E Deus perdoou isso. Passou um tempo, aconteceu de novo. Deus permitiu mais um momento de falta de água, de falta de alimento, exatamente para ver se o povo havia aprendido a lição, mas novamente eles se rebelam contra Moisés, se rebelam contra Deus, começam a murmurar, e aí Moisés vai lá, se prostra diante de Deus, Deus perdoa o povo, dá uma nova chance. Queridos, a Bíblia diz que isso aconteceu 10 vezes. Na 10ª vez, quando o povo faz isso de novo, Deus diz para Moisés, Moisés, agora chega. A minha paciência acabou. A minha paciência se encerrou. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima não vão mais entrar na terra prometida. Na terra que eu disse que daria a esse povo, quem tem de 20 anos para cima não vai entrar mais. Só aqueles que estão ainda mais novos é que vão entrar. Porque os mais velhos diziam, nós viemos aqui para o deserto para morrer, para matar os nossos filhos aqui de fome e de sede. E Deus disse, pois são esses filhos que eles estavam dizendo que morreriam de fome e de sede, eles vão entrar na terra que eu prometi. Mas esses mais velhos, que estão murmurando contra mim e já murmuraram 10 vezes contra mim, esses não vão entrar. E Deus então ordena Moisés a ficar rodando com o povo durante 40 anos, em círculos pelo deserto,
até que morresse o último daquela geração. Os únicos que poderiam entrar, que tinham de 20 anos para cima, eram Josué e Calebe, porque foram os únicos que não se rebelaram contra Deus como os outros. E Deus observa quem é que se rebelou e quem é que não se rebelou. E, queridos, houve um momento então que Deus diz: basta. Esse povo não confia em mim, está dizendo que não vai entrar na terra prometida, está dizendo que eu não tenho capacidade de levá-los à terra prometida, então eu vou fazer o que eles estão dizendo e realmente eles não vão entrar. A paciência de Deus é grande, mas tem limite. Chega uma hora que ela se encerra. Queridos, ao pensar nesse ponto de que a paciência de Deus tem limites, e de que se fosse uma paciência sem fim, se fosse uma paciência sem limites, isso se transformaria em injustiça, porque aí não haveria punição para quem erra. Então vem uma pergunta como consequência dessa explicação. E a pergunta é o seguinte: o que acontece biblicamente quando alguém que é crente, quando alguém que é servo de Deus, entra em prática de pecado? Nós já aprendemos que a paciência de Deus é grande, nós já aprendemos que a paciência de Deus, num determinado momento, chega ao fim. E o que é que a Bíblia nos diz sobre a forma como Deus trata um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus que entra em prática de pecado? Veja, eu vou fazer primeiro a explicação e daqui a pouco eu vou mostrar os textos bíblicos que confirmam isso que eu estou explicando para você. Existem 3 níveis de tratamento de Deus para com o crente que entra em prática de pecado. O primeiro nível é a repreensão, em que Deus permite que pessoas ou circunstâncias possam acontecer em relação a esse que pecou. Pessoas vão lá para alertar essa pessoa que pecou, ou circunstâncias vão acontecer com essa pessoa que pecou, para que ela admita o erro que ela cometeu, para que ela se arrependa, para que ela mude de vida. Então, no primeiro nível, que é esse da repreensão, Deus faz a pessoa enxergar que ela está errada. Deus usa pessoas e circunstâncias para nos mostrar que nós estamos desagradando a Deus, que nós estamos errados, e nos dá a chance do arrependimento. Se não há esse arrependimento nesse nível 1, entra no nível 2, que a Bíblia chama de açoite ou disciplina de Deus. Eu daqui a pouco vou mostrar os textos para você. Nesse nível 2, quando a pessoa já foi repreendida e não se consertou, e não se arrependeu, e não parou com aquela prática de pecado, vem esse nível 2, que a Bíblia chama de açoites ou de disciplina de Deus, em que Deus vai retirando progressivamente a sua proteção de cima daquele servo. E vai dando permissão ao inimigo de atormentar aquela vida na terra, para que ele já comece a sofrer partes da consequência desse erro, para que ele então se arrependa, para que ele reconheça o pecado que ele está praticando e para que ele busque de Deus a cura, para que ele busque a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, lhe tirando daquela situação que ele não consegue sair sozinho e daquela prisão de pecado na qual ele está. Se a pessoa mesmo assim não se arrepende e resolve continuar na prática daquele pecado, vem o nível 3, que é a morte prematura. Entenda bem que nem toda morte prematura é por causa de pecado. Isso precisa ficar bem claro. Eu quero que você escute isso muito bem, para que você não saia dizendo que eu falei coisas que eu não disse. Eu estou explicando que a terceira coisa possível com um servo de Deus que prossegue na prática do pecado, com certeza uma das coisas que poderá acontecer é a morte prematura. Mas nem toda morte prematura é por causa de pecado. Uma das coisas que pode acontecer ao pecador é a morte prematura. Mas nem toda morte prematura é por causa de pecado, porque existem outras coisas que também podem gerar uma morte prematura, mas que não é assunto da aula de hoje. Mas eu quero que você entenda que uma das coisas que poderá acontecer,
com quem prossegue na prática do pecado é a morte prematura, embora nem toda morte prematura é por causa de pecado. Vamos ver os textos bíblicos que nos mostram isso. Veja, em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz assim: Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Observe bem, eu vou ler de novo, eu quero que você preste bastante atenção. Ele diz, eu repreendo. Então, o primeiro nível de tratamento de Deus para com o crente que está em prática de pecado é a repreensão. Ou seja, primeiro Deus fala. Deus fala usando pessoas, Deus fala usando circunstâncias. Se nesse primeiro nível houver o arrependimento, houver a confissão de pecados diante de Deus, houver um quebrantamento do coração, Deus perdoa e não chega a acontecer consequência nenhuma. Porque a pessoa se arrependeu logo no início e ela está coberta ainda por esse ato da misericórdia de Deus. Mas quando ela prossegue na prática do pecado, vem o que o texto prossegue dizendo. Ele diz, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. E esse ponto 2 é exatamente esse chamado de disciplina de Deus. Mas eu quero mostrar mais um texto que revela para nós essa questão da disciplina de Deus. Veja, por favor, em Hebreus capítulo 12, versículos 5 até o 9. Hebreus capítulo 12, versículos 5 até o 9, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, com letra maiúscula, dos Espíritos, para vivermos? É a pergunta que esse texto nos faz. Então esse texto nos mostra de maneira muito clara que Deus repreende, mas Deus também açoita. Chega um momento em que Deus vem com a sua disciplina. E diz o texto de maneira muito clara, Hebreus 12, versículos 5 até o 9, que ele açoita a qualquer que recebe por filho. Entenda que quando Deus vem com esse nível 2, que é a disciplina, Deus não faz isso por maldade. Ele faz isso exatamente pelo seu propósito de gerar arrependimento e mudança de rumo nessa vida, de gerar arrependimento e mudança em relação àquele pecado que está sendo praticado, que isso pare de acontecer. Queridos, é muito interessante que as pessoas normalmente, elas pecam sempre nas mesmas coisas. Elas não aprendem, elas não se consertam. E por isso, Deus precisa agir dessa forma. A Bíblia diz de maneira muito clara, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, então não sois filhos. Se você realmente é convertido, se você realmente é filho do Senhor, recebido como filho, adotado em Jesus Cristo, como diz o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus
por adoção em Jesus Cristo. Só que quando a gente recebe essa bênção de nos transformarmos em filhos de Deus, em deixarmos de ser apenas criaturas de Deus, por termos sido criados por Ele, e nos tornarmos filhos dele, adotados em Jesus Cristo, se por um lado nós vamos ter Deus como Pai, nós também ficaremos sujeitos à disciplina desse Pai. Nós também ficaremos sujeitos à correção desse Pai. Porque não seria justo receber apenas os benefícios e não receber também a disciplina. Então, aqui é muito claro, esse texto diz para nós que quem é filho vai ser corrigido pelo Pai. E isso nos mostra um detalhe muito interessante. Porque nós vamos ver algumas pessoas, queridos, que não são convertidas, nós vamos ver alguns incrédulos tendo uma vida aparentemente excelente, normalmente com muito mais dinheiro do que nós, com um monte de coisas que parecem nos mostrar que a vida deles seja maravilhosa. E você vai ver alguns crentes até começarem a ter inveja, dizendo, puxa, eu conheço fulano, conheço Beltrano, que faz tanta coisa que Deus manda não fazer, e parece que tudo dá certo para ele, parece que cada vez ele fica mais rico, parece que ele prospera cada vez mais. Aliás, você vai ver isso até nos Salmos. Em um dos Salmos, o salmista vai dizer, Senhor, os ímpios estão prosperando, e a minha vida está aqui, não progride, não anda. Mas, queridos, todos esses que estão tendo progressos aparentes e que estão vivendo em estado de desobediência em relação a Deus, esses que não são filhos, esses vão ter também o seu momento de punição. Mas nem sempre vai ser aqui na terra. Pode ser até que já comece aqui na terra. Mas aqueles que se entregam à maldade, aqueles que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador, e que se entregam à maldade e que aparentemente estão vivendo super bem, quando eles morrerem, a conta deles será cobrada. Nós vemos isso no texto bíblico que nos mostra, por exemplo, na história do rico e do Lázaro. E, queridos, nessa história do rico e do Lázaro, nós vemos um homem rico que, quando o pobre vinha pedir alguma coisa para ele de comer, o homem dizia, as migalhas que caírem aqui da mesa, você pode comer. E o homem ficava então comendo ali o que caía da mesa como se fosse um cachorrinho. A Bíblia diz que esse homem morre. E quem olhava para ele ainda em vida, podia dizer, puxa vida, esse homem é tão perverso, é tão ruim, mas olha só, ele tem uma fartura, ele tem uma mesa cheia, ele tem tudo, é um homem rico. Mas, por esse homem rico não ser uma pessoa que seguia a Deus, por ser uma pessoa que fazia esses atos de maldade com aqueles que lhe pediam auxílio, por esse homem rico ser alguém que não tinha parte com Jesus Cristo, esse homem rico, ao morrer, diz o texto do rico e do Lázaro, que aquele homem abre os olhos e se vê dentro do inferno, no meio de uma chama que lhe atormenta. E ao mesmo tempo, a Bíblia conta que o Lázaro, que era o mendigo, que ficava ali comendo as sobras da mesa, que esse mendigo, quando ele morre, ele vai ser recebido lá no seio de Abraão, lá no céu, na glória. E esse mendigo, apesar de ser um mendigo, era alguém que tinha parte com Jesus Cristo. E você vai dizer, mas pastor, essa eu quero que você me prove. Como é que você sabe que esse homem rico do texto era alguém que não tinha nenhum vínculo com Cristo? Como é que você sabe que esse homem pobre do texto, o Lázaro, tinha parte com Jesus Cristo? Essa é uma pergunta maravilhosa. E eu quero ter o prazer de responder essa pergunta para você. Veja, na cultura judaica, só se chamava pelo nome pessoas com quem você tinha intimidade. E quando você tratava sem citar o nome, demonstrava um distanciamento. Quando Jesus fala sobre o rico dessa parábola, do rico e do Lázaro, Jesus não menciona o nome dele. O que deixa muito claro que era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de vínculo com Jesus Cristo. Por outro lado, ao falar do pobre que comia as migalhas da mesa, Jesus chama pelo nome, o que dentro da cultura judaica era um vínculo muito claro entre esse homem pobre e Jesus Cristo. Então esse homem rico não vai para o inferno por ser rico.
Até porque Jesus tinha outros seguidores ricos que foram salvos e foram para o céu. Você vai ver, por exemplo, José de Arimateia, o homem que inclusive cede o local para Jesus ser sepultado, era um homem rico para os padrões daquela época. E ele é um servo de Jesus, ele é um salvo. Do mesmo modo, nós vamos ver Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio e eram pessoas de bom poder aquisitivo para fazer parte do Sinédrio. E Nicodemos também é um salvo em Jesus Cristo. Então não é o fato desse homem rico ser rico que leva ele para o inferno. Mas pela própria narrativa da parábola do rico e do Lázaro, quando Jesus não trata ele pelo nome, mas trata Lázaro pelo nome, Jesus está deixando bem claro que aquele homem rico era alguém com quem Jesus não tinha intimidade. E o mesmo lado em relação ao pobre, o fato de ser pobre não leva ninguém para o céu. O pobre não vai para o céu por ser pobre, porque senão a estratégia de evangelização do mundo seria deixar todo mundo numa pobreza extrema, porque todo mundo iria para o céu. Mas não é isso. O pobre não vai para o céu por ser pobre, mas porque ele é tratado pelo nome por Jesus, o que significa que esse pobre tinha vínculos com Jesus Cristo. Era alguém que tinha comunhão com Jesus Cristo. Enquanto o rico, que nessa história não é tratado pelo nome, era alguém que não tinha vínculos com Jesus Cristo. E o texto é muito claro, queridos, para nos mostrar que quem não é filho, muitas vezes só vai pagar após a morte, quando estiver no inferno. Em alguns casos, começa já a pagar aqui. Mas os incrédulos, a pior parte do pagamento é aquela que será feita quando eles chegarem no inferno. Queridos, e também quando pensamos na questão da morte prematura, um outro texto que nos ensina sobre isso, falando desses 3 níveis, é 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 ao 5. Depois você lê em casa 1 Coríntios 5, versos 1 ao 5, que mostra que um jovem da igreja de Corinto estava tendo relações com a própria madrasta dele. E Paulo diz no versículo 5 que esse jovem seria entregue a Satanás para a destruição da carne, mas o espírito seria salvo no dia do Senhor Jesus. Então esse jovem que era sim convertido, mas estava em prática de pecado, ele seria entregue a Satanás, ou seja, Deus ia tirar a proteção de cima desse jovem, o inimigo ia ter permissão para atormentar a vida daquele jovem, até para acabar com a vida daquele jovem aqui na terra, mas no espírito ele não poderia tocar. Aquele jovem teria sua alma salva, porque ele era um convertido, mas a vida dele na terra seria destruída. Queridos, então, uma das coisas que pode acontecer com aquele que persiste na rebeldia da prática do pecado é a morte prematura, lembrando que nem toda morte prematura ocorre por causa de pecado. Nós vamos ver isso também, por exemplo, no caso de Sansão. Nós vamos ver um homem que é convocado por Deus, um jovem, para ser líder do povo de Deus, mas ele, por ser nazireu, ele vivia numa época do Antigo Testamento, havia uma série de coisas que ele não podia fazer. Mas ele vai desobedecendo a Deus em todas elas, e num primeiro momento não vem ainda uma punição de Deus, porque Deus vai dando tempo de arrependimento. E ele prossegue quebrando todas as regras que Deus mandou que ele não quebrasse, por ele ser um nazireu consagrado desde o nascimento. Até que chega um momento em que ele se envolve com uma mulher estrangeira que servia a outros deuses, a Dalila, e quando ele se envolve com ela, ele conta o segredo da sua força, e ela vem, corta os cabelos dele, ele perde o vínculo que ele tinha com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E no Antigo Testamento, você lembra que o Espírito Santo era um visitante? No Novo Testamento, quando o Espírito Santo entra em alguém, entra para ficar, para habitar na vida do crente por toda a sua vida. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo era um visitante. E quando a pessoa entrava em prática de pecado, o Espírito Santo saía. E queridos, chega um momento em que Sansão perde a sua força, é escravizado, é maltratado, é cegado e ele acaba morrendo prematuramente por causa do pecado que ele praticou. Mas deixa eu explicar uma questão importante sobre esse fato do Espírito Santo que eu mencionei rapidamente. Quando uma pessoa é convertida e ela entra em pecado,
Ao contrário do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo saía, no Novo Testamento o Espírito Santo não sai, mas ele vai deixando de agir. Ele vai ficando cada vez mais silencioso. A Bíblia chama isso em 1 Tessalonicenses 5 de entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele fica entristecido e vai parando de agir, enquanto a pessoa prossegue em prática de pecado. E qual é a diferença, então, dessa situação do Novo Testamento para a situação do Antigo Testamento? A diferença é que no Antigo Testamento, quando alguém perdia a presença do Espírito Santo, poderia ser que nunca mais tivesse de novo. Como, por exemplo, o rei Saul, que perdeu o Espírito Santo e não conseguiu nunca mais se reabilitar. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo não sai, mesmo quando a gente peca. Ele fica entristecido, ele fica inoperante, mas ele não sai. Isso significa que quando há um arrependimento sincero, Deus restaura, porque o Espírito ainda está ali. Existe uma restauração plena, existe uma restauração completa daquele que se arrepende. Por isso é uma bênção viver nos tempos da graça, como esse tempo que nós vivemos. Quando há um arrependimento sincero e verdadeiro de um crente, após esse momento do Novo Testamento que nós vivemos, esse Espírito Santo que continua dentro de nós, volta a atuar, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós somos reabilitados diante de Deus, diante do arrependimento e da confissão de pecados. Por isso, aproveite a chance e a oportunidade que Deus nos dá. Entenda que essa chance no Novo Testamento, ela também tem um tempo de fim. Chega um momento em que a paciência de Deus chega ao fim. Chega um momento em que Deus diz basta. E quando Deus diz basta, realmente encerra-se as oportunidades. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Isaías 55, versículos 6 e 7, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Deus nos dá um tempo de arrependimento. No Novo Testamento, nós temos essa chance de que o Espírito Santo permanece em nós para colaborar com esse arrependimento e com essa restauração. Mas se a pessoa despreza o tempo de arrependimento que Deus dá, chega uma hora que a punição vem. E quando a punição vem, quando Deus vem cobrar contas, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Se você sente que Deus tem dado um prazo para você, para parar de fazer certas coisas que Deus já disse claramente que você não pode continuar fazendo, se você tem tido muitas oportunidades de misericórdia de Deus sobre a sua vida, aproveite essas oportunidades e ore a Deus com toda a sinceridade do seu coração, dizendo: Deus, eu quero mudar essas coisas que eu estou errando constantemente. Deus, eu quero conseguir tirar isso da minha vida. Senhor, me ajude, eu quero ser liberto. Porque a Bíblia diz que quando o Filho de Deus nos liberta, verdadeiramente nos tornamos livres. Por isso, se você tem sido preso por algum pecado, confesse isso diante de Deus. Se arrependa. Tome a decisão de abandonar essa prática que entristece a Deus e que também está destruindo a sua vida. Quando você tem essa coragem de admitir diante de Deus, fazendo um pecado, que você está praticando um pecado, quando você confessa isso diante de Deus com sinceridade de coração, Deus te perdoa. Mas isso quando você não perde o prazo. Aproveita a chance. Depois da morte, ninguém pode se arrepender mais. Uma das coisas que encerra o prazo de Deus também é a morte. Se hoje você está aí vivo, me ouvindo, é porque Deus está dando oportunidade para você e para mim, para nos arrependermos dos nossos pecados e para mudar de vida. Deus é paciente. A paciência de Deus é longa, mas a paciência de Deus, uma hora, chega ao fim. Pensa nisso com carinho. Vamos orar? Deus amado, Deus santo, Deus bendito, louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, pela bênção que o Senhor tem nos dado, de poder reconhecer os nossos erros diante da Tua presença, de poder confessar os nossos pecados diante da Tua presença e buscar socorro, Pai, buscar transformação de vida.
Mostra para cada um de nós aqueles pecados que nós não percebemos, Pai. E ajuda-nos a mudar realmente de vida, Pai. E a viver de tal maneira que a nossa vida alegre o teu coração, Pai. Não nos deixe perder o prazo do arrependimento que o Senhor tem nos dado, mas ajuda-nos a viver de tal forma que o teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, Pai. Recebe a oração sincera daqueles que estão orando comigo nesse momento, dispostos realmente a receber o teu auxílio e a mudar de vida. Age assim sobre nós, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Daqui a pouco teremos o culto.